Depois de vocês pedirem muito, hoje sim vai vir um vídeo da nossa Bacharel em Farmácia Mao Mao de Diários de uma Apotecária. É engraçado porque eu não tinha falado ainda de Diários de uma Apotecária em específico aqui no canal. E tem muita gente que gosta, inclusive lá no grupo do Telegram dos apoiadores, as meninas ficaram comentando aí essa temporada inteira dos episódios de Diários de uma Apotecária. E realmente tá sendo uma boa temporada, que eu tô ficando intrigada com essa história. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar mais da primeira temporada. Vou levantar aqui alguns pontos de introdução, daquele jeitão que vocês sabem que eu sempre faço. A gente conta um pouquinho da história, vamos levantando aí alguns pontos de questionamento, e aí depois eu faço um vídeo só da segunda temporada, porque como ela ainda não acabou tudo, eu quero trazer esse recap completo aí pra gente analisar a história e levantando os pontos também e das teorias malucas aí que a gente tiver. Lembrando pra vocês, eu sou a Naomi, vou deixar aqui embaixo minhas redes sociais. Faça você também parte da Naomi Nation. Tem aqui meu link no Apoia-se. Pagando esse valorzinho aqui de R$6, você tem direito a clube de anime, clube de mangá, sorteio de mangá, contato direto comigo e você participa lá do nosso grupo no Telegram com outros apoiadores também. É bem legal, vale a pena. Agora a gente tá finalizando a leitura de Nana, mas a gente ainda não escolheu qual vai ser o nosso próximo mangá que a gente vai ler aí em maio e pelos próximos meses. Então, vocês têm a opção aí de votar, tá bom? E considere ser membro também aqui do canal por R$4,99, eu acho. Vou começar a lançar alguns conteúdos exclusivos, então mais pra frente aí vocês vão ver pintando aí alguns vídeos somente pra membros aí nos vídeos, tá bom? Hoje a gente vai entender muito por que Diário de uma Apotecária faz tanto sucesso, e eu vou levantar aqui algumas teorias do que eu enxergo no momento ali que a história em si foi publicada, e principalmente o anime, porque a obra original ela fazia sucesso, bastante inclusive, mas quando veio o anime foi um estouro. O nome original em japonês é Kusuria no Hitorigoto, que é literalmente Diário de uma Apotecária. Originalmente, a obra ela é uma light novel, ou seja, ela é mais ou menos um livro. Ela foi publicada num site lá no Japão que chama Shosetsu Kaninaro. Esse site, ele é uma espécie de Wattpad. O que você entende como uma espécie de Wattpad? Ele é um site que as pessoas entram lá e publicam suas histórias autorais. Ele é totalmente colaborativo, né? Como funciona mesmo o Wattpad aqui. E Diário de uma Apotecária foi uma história que originalmente foi postada lá, e esse site ele é famoso por ter tido outras obras muito impactantes aí também, como por exemplo Log Horizon, foi uma obra que originalmente era lá uma light novel, né, era uma história que foi publicada nesse site, e o famosíssimo ReZero, também, né, a light novel foi publicada aí nesse site, e tem muitos outros isekais famosos que vieram aí originários desse site. Se produz um monte de obra de isekai hoje em dia, é por causa desse maldito site aí, tá bom? Por isso que não adapta a obra que você quer e fica fazendo tanto isekai. Essa obra começou a ganhar muita atenção, né, ali nesse site, e aí teve sim uma editora que veio lá, fez a publicação, né, a revisão dela pra sair como um livro, e aí sim começou a ser vendida. Depois disso veio o mangá e depois veio o anime. Então tudo ali de Diários de uma Apotecária, desde essa época que tava sendo lá publicado só lá nesse Wattpad deles, começou já a pipocar o sucesso da obra. Só que no dia 22 de outubro de 2022 foi quando teve o lançamento da primeira temporada, e já nessa época que o anime veio, mesmo as pessoas não tendo noção de quanta light novel era famosa, muita gente começou a gostar muito. Aqui pro ocidente veio distribuída pela Crunchyroll. E essa era uma história que estava sendo tão diferente de outras obras que estavam fazendo sucesso naquela época. A gente estava num período ali que o Dark Trio ali dos shonens, né, e todos os shonens no geral, eles estavam caminhando muito pra essa vibe muito sombria. Eu tenho até um vídeo aqui falando do Dark Trio, que são, né, 3 mangás, animes aí muito populares nesses últimos anos, que são shonen, né, são battle shonen, mas tem uma temática muito sombria, né, e até coisas bem trágicas que acontecem. Então tudo ali tava com uma vibe muito pesada. Já Diário de uma Apotecária veio em contraponto a isso, trazendo uma leveza que acho que ninguém tava esperando. E uma coisa muito legal de Diário de uma Apotecária é que ele mostra que você não precisa matar todos os seus personagens para você criar uma história impactante e ter coragem de fazer certas coisas ali na história. Mesmo sendo uma história sem batalhas, sem magia, sem esse tipo de coisa, consegue ser uma história muito chocante em vários pontos, porque a história consegue costurar tudo tão certinho, todos os personagens ali, eles vão se entrelaçando e vão acontecendo dramas ali entre eles, que você fica vidrado e não consegue parar de assistir ou de ler, porque você quer saber o que vai acontecer com aquela pessoa. O que ajuda muito nessa história é também esse cenário de China imperial. Não fala diretamente no anime
aqui é uma China imperial de fato, né? Mas tudo ali no que tá em volta, né, e todo o design, a gente percebe claramente que faz referência a esse período histórico. E até mesmo os nomes dos personagens também lembram bastante nomes chineses. E um ponto de ruptura já com o nosso mundo que acontece nessa sociedade é que tudo lá é muito diferente do que os padrões atuais e os padrões ocidentais dizem pra gente como tem que ser. Claro, isso é muito legal porque mesmo as pessoas que assistiram, elas têm noção que a gente tá falando de um período histórico muito diferente. E foram pouquíssimas as vezes que eu vi essa obra sendo, sei lá, cancelada. Eu acho que em nenhum momento isso foi feito, porque todo mundo entendeu a essência do que está sendo contado ali em Diários de uma Apotecária e o momento histórico que aquilo ali está sendo retratado. Por mais que tenham vários momentos ali que geram um desconforto mesmo e que a história tem esse objetivo de te trazer para esse desconforto. No começo da história, a Mao Mao, que é a nossa protagonista, ela é sequestrada e ela é levada como uma trabalhadora / escrava para a corte imperial. Lá dentro da corte, né, na verdade não é bem uma corte, é uma cidade imperial que várias pessoas trabalham lá dentro, especialmente mulheres, e os homens que trabalham lá dentro são eunucos, ou seja, o negocinho deles é cortado. E essas pessoas que trabalham lá dentro, elas todas meio que trabalham para as diversas mulheres ali do imperador. Ali a gente claramente vê um cenário de harém. O imperador, ele tem várias esposas porque ele vai gerando vários herdeiros, né? Então, o primeiro filho menino ali que tiver de uma das mulheres vai ser o próximo rei, né, que vai ser eventualmente o príncipe e tudo mais. E tudo isso é tratado de uma forma tão natural, em que em nenhum momento a gente se questiona, nossa, será se é errado o rei ter várias mulheres? Nossa, será se é errado? Isso não é colocado em xeque em nenhum momento na história. Isso que eu acho muito da hora, porque vence todas as barreiras que a gente pensa sobre como uma relação tem que ser, sabe? Sobre como uma sociedade tem que ser construída. Até porque naquele momento histórico fazia sentido que aquilo fosse dessa forma. E a ideia da Mao Mao, quando ela chega pra trabalhar lá, é ser mais uma trabalhadora, cumprir lá os 2 anos de contrato que ela tem e ir embora dali e voltar pra vidinha pacata que ela tinha fora da cidade imperial. Só que logo no começo, ela é aquela personagem que ela é muito inteligente, né? E lembrando, nesse período histórico aí da China, mulheres, especialmente, que fossem muito inteligentes e alfabetizadas, elas são vistas de forma diferente. Então, ela tem outro valor ali naquela sociedade. Só pelo fato da pessoa ser alfabetizada, ela já tem um outro valor ali naquela sociedade. E ela não se segura e ela vai resolver o primeiro caso dela. Um ponto importante é que Diários de uma Apotecária funciona nesse formato episódico. Então, são pequenos casos que ela vai resolvendo todo o episódio, que gera uma sensação muito de leveza. Você não precisa lembrar do que aconteceu no episódio, naquele momento, na Lorde, não sei o que, não sei o que lá. Essas teorias todas não fazem tanta diferença assim em Diários de uma Apotecária. Por isso que a gente tem a impressão que é uma história muito leve, porque você consegue entendendo a história macro do negócio a partir de pequenos casos que tem começo, meio e fim. Tudo aquilo ali, ela vai relembrando mais ou menos, teve o caso lá, né, que a gente resolveu da fulana de tal, o caso lá de fulano de tal, lembra? E ela também se mostra que ela não lembra de fato muitas coisas que ela fez, que faz ela se conectar com o telespectador também, porque a gente também não vai lembrar nos detalhes do que aconteceram de todos os casos ali que ela resolveu. Esse formato episódico eu gosto muito, é muito gostoso de assistir, sabe? Aquele anime que você bota ali no domingo à tarde pra assistir e ter esses casinhos ali pra ir resolvendo, isso é muito legal. E isso também, semanalmente, funciona muito bem. Funciona até melhor do que histórias que tem essa construção, sabe, muito longa. Por exemplo, Vinland Saga, é um anime que tem uma história muito longa, né? Então todo episódio vai construindo uma história que ela tem uma linha só. Agora, em Diários de uma Apotecária, como são pequenos ciclos que ela vai vivendo, isso semanalmente funciona muito bem. Agora, a outra, em uma maratona, fica mais legal de você assistir, porque vira um grande filme. Entenderam? Faz sentido? E como a Mao Mao é uma mulher muito inteligente, e ser inteligente não traz paz nesse caso, ela ganha muita notoriedade ali nos primeiros casos que ela resolve, principalmente notoriedade do nosso personagem favorito, que é... não tem palavras pra descrever este homem, que é o Jinchi. O Jinchi é o coadjuvante muito importante ali pra história, né? Ele vai ser meio que o par romântico dela, mas também quase que uma dupla. Eles vão funcionar muitas vezes como uma dupla, resolvendo os casos ali. Então, normalmente,
ele vai descobrir o caso, ele vai trazer o caso pra ela e ela vai pensar em como resolver isso com a ajuda dele. Eles acabam virando até mesmo aquela dupla meio que daqueles filmes de policial, bem anos 80, anos 90. Tem dois policiais, eles têm personalidades completamente diferentes, mas eles têm que trabalhar juntos no mesmo caso. Mais ou menos as branquelas é assim, né? Tipo, eles têm lá personalidades diferentes, mas eles trabalham ali juntos no mesmo caso, nos mesmos casos. Um livro muito clássico também que é meio nesse estilo é toda a saga dos robôs do Isaac Asimov, né? Também tem um investigador, eles se juntam com um robô e eles vão ali investigar alguns crimes galácticos ali que acontecem. E a gente vê muito essa trupe em Diários de uma Apotecária, porque o Jin e a Mao, eles trabalham muito bem juntos, apesar de serem muito diferentes. Além disso, a gente tem essa tensão sexual entre os dois, né? Eles têm, além disso, aparências muito diferentes também, né? Porque o Jinshi, ele é o completo oposto da masculinidade ocidental que a gente conhece. Especialmente na Ásia e no Japão, vou usar esse termo aqui específico do Japão, existe um termo chamado Bishonen. Bishonen são sempre esses homens que são muito angelicais, que têm essa aparência até um pouco andrógena, e é um estereótipo muito representado nos animes e nos mangás. Clássico, assim, de Bishonen, tem muitos personagens de Saint Seiya que tem essa aparência meio bichonem, praticamente todos. E outro muito clássico é o Griffith de Berserk. Ele tem essa função de ter essa aparência angelical. Nunca foi falado esse termo, mas esse tipo de personagem é tão antigo no Japão que já se discutia o termo queer sem falar essa palavra em específico, né? Porque não tem nada mais queer, se é o que a gente pode falar hoje em dia, do que esses personagens bichonem. Você não consegue entender ali de fato o que eles são. É homem? É mulher? Mas é gay? É hétero? Causa desejo em homens, mas causa desejo em mulheres também. Mas eu sinto atração por ele parecer uma mulher ou eu sinto atração por ele parecer um homem? Tudo ali é muito confuso. E o Jinshi, é até falado no anime, né, que acho que a Mao fala, né, que o Jinshi causa desejos tanto em homens quanto em mulheres. E isso é uma coisa que o próprio Griffith lá de Berserk era isso, né? Ele causava desejos em homens e desejos em mulheres também. E essa confusão é muito legal de ver, porque na Ásia em geral, eles têm uma definição de masculinidade muito diferente do que a gente tem aqui no Ocidente, né? Então, um homem é bem visto quando ele se arruma, usa maquiagem, faz skincare. Lá na Ásia não é uma questão. Homens são garotos propagandas de marcas de maquiagem. E não entra em questão se é um homem hétero ou não. E o Jinshi, vamos falar a verdade, ele tem uma aparência muito andrógena. Tanto que, inicialmente, você até fala, nossa, é uma mulher? Não, é um homem, né? Eu acho. E você fica nesse, eu acho. E dá pra ver que desde o momento que ele viu a Mao, ele se apaixonou por ela. E aí entra muito aquela trupe de romance de aquela pessoa que é sempre inalcançável, que pode ter qualquer pessoa aos pés dela, pode namorar com quem ela quiser, ela sempre vai escolher a outra pessoa impossível e inalcançável pra ela. Porque todo mundo, no caso dela, é alcançável. E nessa primeira temporada, a gente não vê tanto esse desenvolvimento da relação ali dos dois. A gente fica muito entendendo o que é aquele universo ali e entende um pouco o contexto pela qual a Mao foi criada. A Mao, né, ela tem um passado bem difícil, porque mostra muito essa diferença, né, especialmente de poder aquisitivo das pessoas ali do palácio para as pessoas que vivem fora ali da cidade. Ela veio de uma família em que ela já era, né, meio boticária, apotecária, né, cuidava de remédios, ervas, essências, etc. E além disso, ela foi criada também perto de uma casa da luz vermelha. E lá ela teve várias mulheres, né, que faziam esses serviços e tudo mais. E ela foi muito acolhida. Então elas são as referências de mãe que a Mao acaba tendo, né? Tanto de mãe quanto de irmã mais velha. Tanto que a maioria das mulheres mais jovens lá, ela chama muito elas de irmã mais velha e tudo mais. E por ela morar ali perto desse prostíbulo, ela agradecia por ela não ser muito dos padrões ali. Então ela, por ser uma menina fora do padrão, seria bom ali naquele caso, porque se você fosse uma mulher muito bonita, com um corpo muito bonito, você provavelmente seria uma mulher que trabalharia ali naquela casa da luz vermelha. E no fim, a gente vê até esse lado muito humano dessas mulheres que trabalham lá. Inicialmente, a gente tem já esse preconceito de ter essa visão muito ruim, sabe, desse lugar, especialmente das pessoas que trabalham lá. Só que a gente vê que aquelas mulheres que estão lá, elas são
tão boas para as pessoas que estão ali frequentando, né? E não só pessoas que estão indo como clientes, mas pessoas que estão trabalhando ali em volta, né? Então, especialmente a Mao Mao, ela é muito bem cuidada por aquelas mulheres, sabe? O que já rompe aí muitas barreiras, né? Muitos preconceitos que a gente tem com vários personagens. E só essa reflexão já faz Diário de uma Apotecária, ó, explodir a cabeça de qualquer um. Com o tempo também, a gente vai entendendo melhor sobre as mulheres ali, que são as mulheres do imperador. E como cada uma delas vai ter uma personalidade muito diferente, né? E vão ter objetivos também muito diferentes. A Mao, ela vai trabalhar para uma delas em específico. E ali ela vai encontrando muitos casos, né? Que eu nem vou comentar aqui, porque de fato são muitos casos com vários funcionários ali da corte e que ela vai resolvendo e ganhando notoriedade ali, inclusive do imperador. Mas ela ganha notoriedade não no sentido de paixão, notoriedade no sentido de confiança. Então, cada vez mais, as pessoas de alto escalão vão confiando nela. E descobrindo, né, que ela vai ter esse superpoder aí praticamente com os venenos, ela acaba sendo contratada como uma mulher que prova as comidas antes de todo mundo ali da família real provar. Então, só pra ter certeza que o bagulho não tá envenenado. E a Mao Mao, ela é tão diferente que ela fica toda maluca, né? Quando ela percebe que a comida de fato tem um veneno, ela fica doida quando ela vê um negócio ali de veneno. Porque, de fato, essa é a profissão e essa é a paixão dela. Entra até um negócio meio masoquista, assim, né? Tipo, ela gosta de sentir o corpo dela com dor, assim, sei lá, umas coisas bem esquisitas da Mao Mao. Mas essa é a graça da personagem. Porque, contudo, ela é meio blasé. Até com relação ao Jinshi, que é um homem lindo, mas que ela fica se fazendo-se de desentendida porque ela não quer entrar nesse mérito. Mas quando o negócio é com venenos, ela fica maluca de fato. E só nesse entrelaço todo aí desses personagens, já dá pra gente ver como Diário de uma Apotecária é uma grande novela das 9, é um grande novelão, por isso que todo mundo gosta tanto. Nessa época, como eu falei, tava muito em alta esses shonens muito violentos, muita coisa sombria, e aí tava faltando uma obra pra nós meninas, entendeu? Essa foi uma obra que fez muito sucesso com o público feminino, mas não só o público feminino, o público masculino, que também já tava muito saturado, né, de ficar consumindo sempre os mesmos shonen de lutinha, com os personagens tudo morrendo, só desgraça acontecendo, precisava de uma obra dessa pra trazer uma leveza. E até nessa segunda temporada, que a gente não vai comentar aqui nesse vídeo, mas depois eu trago no segundo, a gente continua também com essa leveza, trazendo também a investigação desses crimes, né, e desses causos ali da família real, porque a gente começa a ver que o Jinshi não é bem quem ele diz ser, e a Mao Mao tem uma coisa ali que tá escondendo do passado dela que a gente precisa descobrir, e que isso tá interferindo na vida deles atual. A nossa curiosidade de fofoqueiro, o que acontece? A gente quer saber da vida dos outros, não é verdade? E até ali dentro da própria corte, né, a gente vê que todo mundo ali é meio fofoqueiro, porque todo mundo quer saber da vida do outro, especialmente das mulheres ali do imperador. Uma quer saber o que a outra tá fazendo, e o que tá rolando, por mais que seja uma coisa ruim também. Enfim, essa segunda temporada de Diário de uma Apotecária tá muito legal. Vou comentar também no vídeo quando eu for trazer do episódio do sapo, o fatídico episódio do sapo. Lembrando que agora Diário de uma Apotecária tá disponível a primeira temporada completa lá na Netflix. Eu acho que veio dublado, não tenho certeza. Eu acho que ainda não tá dublado, mas ó, uma coisa que vale muito a pena Diário de uma Apotecária é a dublagem em português. Gente, sério, assistam dublado em português. Eu tô assistindo, acompanhando semanalmente a segunda temporada, mesmo que venha com a dublagem em japonês, mas eu vou fazer um recap, né, pra eu fazer esse vídeo da segunda temporada assistindo tudo em português, porque a dublagem é muito boa. A voz da Mamo é uma voz meio debochada e ela não é uma voz muito fina, sabe? Porque normalmente as personagens femininas costumam ter uma voz muito fina, né? Mas como ela não tem nada dos estereótipos de personagem feminina dos animes e mangás, ela tem uma voz até meio diferente, sabe? O que é maravilhosa. E, gente, a voz do Jinshi em japonês, meu Deus, é a voz mais macia do mundo. O mangá de Diário de uma Apotecária é publicado no Brasil pela Panini, eu acho. Mas lembrando que o mangá não é a versão original, ou seja, não é a obra original. A obra original é uma light novel, é um livro mesmo de fato, que no Brasil ainda não foi publicado. Então fica aí o meu apelo para as editoras, publiquem as obras em light novel. Eu amo light novel. Eu tô lendo agora a light novel de Modal Zushi, que é uma obra chinesa, né, e tal.
tô amando. Eu li só o volume 1, né, porque eu não tenho ainda o volume 2 da novel de Solo Leveling também, que nossa, também gostei. Eu sempre gostei muito de ler livro no geral. Quando vem uma obra em light novel, eu curto muito. Então aí fica o meu apelo aí pras editoras. Tragam mais light novels, porque eu gosto bastante. Bom, aí, se só eu gostar, fica difícil. Mas assim, se vocês trouxerem, eu com certeza vou comprar. Bom, é isso. Deixem aí nos comentários o que vocês estão achando de Diários de uma Apotecária segunda temporada. Se vocês querem o vídeo aí da segunda temporada, me falem aí também se Diários de uma Apotecária mudou a vida de vocês, porque a minha mudou bastante. E é uma das obras que eu mais gostei dos últimos tempos. É isso, beijos!